O segredo da quebra de objeções é a antecipação. Eu digo que eu comecei a ser empreendedora muito cedo. Eu não era uma boa aluna, mas eu sempre fui muito comunicativa, cara de pau mesmo, né? E aí as pessoas me chamavam para as equipes de feira de ciência e feira de literatura. Literatura porque eu era boa de português mesmo e essa disciplina eu gostava. Mas porque eu conseguia muitos patrocínios. Eu conseguia patrocínio de camiseta, de faixa de rua, de boné, de caneta para dar de brinde, de lanche para dentro dos estandes. Então eu sempre tive muita familiaridade em chegar para o empresário e vender meu produto. Né? E eu identifiquei desde cedo que quando eu chegava preparada com uma declaraçãozinha da escola falando da Literb, né, que era a Feira de Literatura da Escola Rui Barbosa, eu sou oriunda de lá, eles davam uma atenção, mas quando eu chegava sem nenhum papel na mão, eles não me davam muita atenção. Então eu já fiquei sabendo desde sempre que eu tinha que levar uma declaraçãozinha e que o melhor, eu já tinha que pegar a assinatura da pessoa que disse que ia me dar o patrocínio. Porque ficava mais difícil deles recuarem quando eu voltasse na segunda vez, já para pegar o dinheiro, essas coisas assim. E aí, quando eu comecei a vender meus anúncios, somente em época de feira agropecuária, que eu colocava telões de publicidade nas arenas lá do parque de exposição e eu tinha que colocar anunciantes, né? Então eu já ia, né, me preparava já com um contrato já pré-pronto para o cliente que quisesse, ele já assinava. E aí eu já pegava dados para fazer os VTs, então eu já meio que amarrava o cliente, entendeu? Eu nunca ia assim alguma coisa já para ele assinar, porque venda adiada é venda perdida. E eu aprendi isso às duras custas depois de perder várias contas, depois de perder bons clientes. Então, a preparação, me antecipar o que o cliente pode falar. Eu sempre me preparei muito, tanto é que eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos e a disciplina que eu mais me identifiquei foi a área de riscos. Né? Do que pode dar certo e o que pode dar errado. Eu nunca gostei de surpresas. Então aqui, hoje nós vamos falar a respeito das quebras de objeções, né, reais nas vendas. Não vou falar todos, né? Esse material vai estar disponível para vocês. E eu já deixo também uma coisa muito clara. Às vezes, quebrar a objeção pode ser até uma desvenda. Então, a gente tem que ter repertório. Então, pegue as maiores objeções dos seus clientes, jogue lá no chat GPT e destrinche essas objeções para você sempre ter repertório. Leia acerca do conteúdo, leia acerca do comportamento dos clientes, para você ter repertório, para não ficar nessas coisas batidas. Esses são os mais comuns. É muito caro. Aí o que eu posso dizer? Entendo que investimento é significativo, mas considere que a economia de tempo e o aumento, isso aí todo mundo fala, não é mesmo? Como se diferenciar? É isso que a gente tem que buscar. Como é que eu posso me diferenciar para não ser tão igual aos outros? Quando o cliente fala, não temos orçamento, o que é que eu posso dizer de diferente? Aqui no exemplo posso ajudar a você a distribuir o pagamento em parcelas, é uma opção, né? Eu posso parcelar, eu posso colocar em boletos, né? São opções que eu tenho que dar para o meu cliente. Preciso consultar meu sócio, é aquele negócio do processo de venda, nem às vezes quem te atende não é quem resolve. Estamos satisfeitos com o nosso fornecedor atual. Isso é o que eu mais digo quando a TIM me liga para oferecer outra coisa. Né? Estou satisfeito com o meu fornecedor atual e eles ficam insistentes, né? A ponto de ficarem chatos. Então, não seja um profissional de vendas insistente. Entenda. Você quer vender? Quer, né? Mas seja de uma maneira que eles não criem antipatia de você. Não tenho tempo para isso agora. O bom seria se a gente chegasse com o cliente que a gente já tem algum relacionamento por terceiros. Eu gosto sempre de saber, não é interesse, eu gosto de saber se aquele cliente conhece alguém que eu conheço, né? Pra gente ter até o que conversar no início, né?
Então a gente tem que analisar isso. Quando o cliente falar, não tenho tempo para isso agora, tá? Podemos conversar com uma implementação mínima. Isso é insistência. O cliente já disse que eu não quer, que não quer. Ah, não, eu te dou um... Não, gente, a gente tem que ter outros argumentos, a gente tem que chegar de outra maneira para convencer o cliente e aceitar se ele não quiser também, entendeu? Como eu disse, Next, existem muitos clientes, tem muita coisa que a gente pode se permitir a buscar outros perfis de clientes, outros mercados, outras cidades. É porque às vezes a gente fica muito limitado só aquilo ali. Preciso pensar mais sobre isso. Claro, que tal agendarmos? Deixe sempre uma coisa agendada. Eu quando vendi os anúncios, não, pode voltar amanhã, amanhã qual o horário? Não, hoje, agora eu estou ocupado, que eu estou atendendo um cliente, mas você pode voltar amanhã de manhã, certo? E aí eu falo com o senhor mesmo ou eu já falo com o diretor? Deixar uma coisa mais organizada, agendada, planejada. A maioria deles já tinha uma certa familiaridade, porque todos nós éramos de associação comercial, mas já pegava WhatsApp, já pegava e-mail. E assim, em muitos momentos eu mandei a mensagem antes perguntando se eu podia ir. Então, vamos nos antecipar a qualquer tipo de objeção. E é treinando. Não conheço bem sua empresa. Aqui nossas empresas, né, começaram agora nesse segmento. Eu era de uma empresa grande, agora abri a minha própria empresa. A gente tem que ter argumentos. Não temos orçamento agora. Não posso ajudar você a distribuir o pagamento em parcelas. A gente pode dar sugestões, opções para o cliente também. Às vezes, em alguns momentos, eu via que o cliente queria, mas ele não podia mesmo naquele momento, porque tinha feito um grande investimento na reforma do imóvel, ou porque tinha contratado, porque tinha aberto outras filiais. E aí eu precisava do produto que ele vendia. Em muitos momentos eu troquei anúncio em permuta. Tá aí, em permuta. A minha faculdade. Eu comecei em 2008 o curso de administração. Era a época do boom dos data shows, né? Projetores de multimídia dentro das salas. E na minha faculdade a maioria não tinha projetor e todos os professores na moda, né, queriam dar aula com projetor. E aí naquele ano eles não compraram ainda. E eu entrei no segundo semestre. O que eu observei? Eu já tinha 4 projetores que faziam parte da minha empresa que eu já alugava, né, para eventos. Cheguei pro diretor e disse assim, olha, eu sou sua aluna agora e o que a gente pode fazer? A gente pode fazer permuta. Eu coloco os meus projetores, compro outros projetores para quando alguns professores quiserem dar aula com esse equipamento e aí já gera um crédito e o senhor desconta nas minhas mensalidades. Ao menos 80% da minha faculdade, que era particular, eu troquei em permuta. Fosse locação de projetor, fosse para organizar os eventos de formatura lá dentro da faculdade mesmo. E dali eu fui conhecendo pessoas. Então, eu precisava estudar, né? A faculdade era cara, na época não tinha esses incentivos de hoje de financiar. E aí eu tinha um produto, trocamos, fizemos uma permuta, como antigamente. Então, às vezes a gente tem um cliente, a gente vê que o cliente quer, por que não trocar se for possível, né? Fazer essa troca de favores, de uma permuta mesmo. Não estou convencido de que isso funcionará, provas. Saiba dos benefícios, né? Falei em outra aula. Sempre saiba tudo dos benefícios do seu produto. Não deixe pontas soltas. Precisa de aprovação de outros departamentos. É o que eu disse, né? Muitas pessoas não dependem, só estão ali na linha de frente para atender os profissionais de venda, os clientes, mas não decidem. Acho que não precisamos disso agora. Se existir uma abertura para você oferecer seu produto, ofereça, senão não insista. Antes de você ser conhecido, só aquele profissional respeitou o meu momento, eu não estava com tempo, eu não estava com dinheiro, eu não estava dando para ele a atenção que ele merecia, ele entendeu. Em outro momento, você aborde. O que acontece se não funcionar para nós? Dê garantias, né? Sempre dê garantias, bônus, presença, atenção. Estou preocupado com a curva de aprendizado. Eu escuto muito isso a respeito dos agentes de IA hoje em dia, né? As pessoas têm dificuldade, né? Alguns clientes eu vou atender, eles usam a mesma linha de WhatsApp
tanto pessoal quanto para a empresa. Eu não posso colocar um agente, eu prefiro não colocar um agente para dois segmentos, né? Pessoal e empresa. Como é que eu vou alimentar a minha? Como é que eu vou educar a minha? Como é que eu vou ensinar a minha para atender um WhatsApp de uma empresa, sendo que pessoas, né, do ciclo familiar, amigos, entre em contato por esse WhatsApp com o meu cliente. Então, assim, até isso, né, eu tenho que explicar. Temos preocupação de segurança. Então, nossa solução utiliza criptografia, né, mostre, né, da qualidade. É por isso que a gente tem que saber dos benefícios do nosso produto. É difícil convencer a equipe a adotar novas tecnologias. Tem muita resistência hoje, né, com automação, com IA, com muitas coisas que estão aparecendo e vão aparecer bem mais. Então, podemos ajudar com sessões de treinamento e workshops para garantir uma adoção suave e eficiente. O que eu faço quando alguns clientes entram em contato para fazer agentear comigo, que é uma coisa que cada dia eu estou terceirizando mais porque demanda muito tempo. Eu pego o site, né? Eu peço para ele me fornecer o site, informações em PDF da empresa, o que eles tiverem de informações a respeito da história da empresa. Alimento a IA, né? Inclusive nós vamos trabalhar com a Zaya, né? Que é uma plataforma bem intuitiva que a gente pode utilizar. Faço uma amostra, uma demonstração do nosso agente, como pode ser para ele, com o nome da empresa dele, tudo direitinho, e já encaminho para ele saber o que é que eu estou oferecendo. Às vezes o cliente nem entende, é tudo tão novo que ele nem entende. Quebrar objeções durante o processo de vendas. Facilite o pagamento. Ofereça opções de parcelamento, financiamento, boleto, o que seja. Se você confia no cliente, se você sabe que ele vai pagar direitinho, se ele já te atender em outros momentos, então facilite o pagamento. Reduza o risco. Ofereça plano de reembolso, né? Tem as garantias aí, né? Ou de saída, caso o cliente não fique satisfeito. Não amarre o cliente. Se ele não está satisfeito, não amarre ele. Ele tem que ser livre. Mantenha calma. Fique calmo e composto, mesmo diante das objeções difíceis. Por isso que a gente tem que estar preparado, porque tem clientes difíceis. Direcione a conversa para o lado positivo. Foque sempre no positivo, na solução. Problemas existem, mas foque, seja um solucionador de problemas. Simplifique a informação, nada de termos muito rebuscados, de palavras em inglês que você sabe que a pessoa não domina. Um dia desse eu queria fazer um curso de cabala, e aí eu comecei a assistir uma senhora que é referência aí no Brasil, mas ela falava uns termos nada a ver, tudo tão confuso, já de quem já conhece a coisa no canal dela. Eu disse, não, daqui que eu aprendo tudo isso, eu já fiquei com raiva, desisti de aprender a cabala. No dia que tiver um curso de cabala que seja para uma pessoa leiga do assunto, aí eu entro, né? Que tenha lá as palavras mesmo traduzidas, que eu não tenho que ficar... Então, simplifique a informação. Fique do tamanho do seu cliente. Não é porque às vezes você tem um doutorado, um PhD, que você tem que falar com aquelas palavras difíceis de médico, entendeu? Que só eles entendem. Até eles estão se aproximando mais do paciente, porque ele precisa de paciente também. E hoje em dia nós temos muitas opções. Exponha o risco de não agir, né? Mostre que ele tem que se antecipar também para atender os clientes dele. Mostre as consequências de não resolver o problema agora. Quando a gente sabe dos benefícios, do que a gente pode proporcionar para o cliente, mostre se eu não resolver isso agora, existem técnicas que nós vamos estudar também, né? Pode criar um grande problema se não resolver isso. Se o senhor não apagar a chama agora, isso pode virar um incêndio, né? Então, mostre também. Use técnicas de espelhamento. É o que eu falei, o rapport, falar a mesma língua do cliente, falar no mesmo tom que o cliente fala, né? Ouvir o cliente, né? Repita as palavras do cliente para mostrar que você compreendeu. Isso é espelhamento. Ofereça alternativas. Eu não tenho esse produto mais caro, o senhor não pode, mas eu tenho esse mais simples que tem esses benefícios. Pronto. Só não deixe esfriar o laço, né? Tente criar confiança.
criar relacionamento e deixar uma porta aberta para um outro momento, mesmo que você não feche agora a negociação. Entender a objeção. Às vezes um outro fornecedor não atendeu direitinho o cliente, ele ficou insatisfeito, né? A gente tem problemas aí com operadoras de celular, tem problemas de internet, tem tantas coisas que a gente, problemas de infoprodutos que não atenderam do jeito que a gente queria. Às vezes a gente coloca também muita expectativa, né? Então a gente tem que entender isso também, porque você é cliente, eu sou cliente, você é cliente. Então assim, a gente tem que entender. Empatia, a questão de se colocar no lugar do cliente. Mostre que você compreende as preocupações do cliente, criando um vínculo emocional. É CPF conversando com CPF, mesmo que tenha um CNPJ no meio. Fale das suas histórias de sucesso. Eu tô aqui falando das minhas vendas de anúncio, das vezes que eu coloquei meu data show na faculdade e fiz permuta. Eu tô falando da minha caminhada. Mostre que você tem uma história. Demonstração de valor. Foque no valor, não no preço. Quem vem por preço te abandona no primeiro momento. Quem vem por valor fica. Comparações com concorrência. Eu acho muito injusto em alguns momentos essa comparação, porque a gente só pode comparar coisas iguais. Eu não posso comparar coisas diferentes. Empresas, estruturas, comportamentos, atendimento. Eu não posso comparar coisas diferentes, só coisas iguais. Então, destaque os diferenciais do seu produto em relação aos seus concorrentes. Garantia de satisfação. Mostre que tem clientes satisfeitos. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que abordar um cliente que já conhece alguém que a gente conhece, porque fica mais fácil, né? Nunca vai acabar esse negócio do marketing boca a boca. Nunca. Sempre vai existir. Ofereça um teste gratuito, é o que eu faço com meus agentes de IA. Eu faço um pequeno agente ali com o mínimo de informação da empresa dele, um caminho para ele, e ele vê mais ou menos, pelo menos ele entende o que é. Foco no ROI. Destaque o retorno sobre o investimento para justificar o custo. Por isso que a gente tem que dominar os números. Nós temos aqui uma das nossas aulas que fala a respeito dos KPIs, né, que são os indicadores. Então a gente tem que dominar os números. Alinhe as expectativas. Isso aqui é o que eu estou lhe oferecendo. Isso aqui é o que eu posso oferecer. Além disso aqui já fica inviável para nós dois. Então seja honesto, seja claro, né? Não enrole seu cliente, porque quando você é honesto, claro, ele confia em você, você não conquista só aquele cliente, você conquista os amigos do cliente, você conquista a família do cliente, ele te indica. Traga dados e estatísticas. Hoje em dia o novo petróleo são os dados. Use números e fatos para apoiar seu argumento. Desenvolva uma relação de confiança. Crie analogias simples. Responda com perguntas. E mais, deixa o cliente falar. Mais uma vez, gente, eu sempre vou dizer, deixa o cliente falar. Identifique a objeção real. Às vezes o que ele fala não é a verdadeira objeção. Tem coisas ali subliminares que a gente tem que identificar. Então, às vezes a primeira objeção apresentada não é a principal, vá mais fundo, pergunte o porquê, pergunta como que pode resolver. E se não fosse a questão do dinheiro, se fosse o preço, a localização, o formato, se aquilo não fosse o problema, ele fecharia comigo? Pergunta, né? A gente tem que fazer perguntas, abordar, entender o cliente. Mas nada com insistência, respeite o movimento dele, respeite o jeito do cliente. Às vezes ele é mais reservado, às vezes ele é mais contido, às vezes ele não quer tanta simpatia, às vezes ele é mais objetivo. Forneça evidências físicas e demonstrações. Então, como eu disse, eu sempre levava o meu contratinho, mesmo quando eu só pedia patrocínio lá para a feira de literatura. Então, mostre evidências físicas, mostre números. Faça um follow-up rápido, né, que é o acompanhamento, não deixe o cliente esfriar. Continue a conversa e resolva qualquer tipo de objeção pendente. Finalização indireta. Use técnicas de fechamento que não force a decisão, mas que guiem suavemente o cliente para o sim. Eu dei treinamento muito tempo para profissionais que vendiam planos de saúde, né?
E nem sempre as pessoas fecham de primeira, né? A gente nunca contrata um plano de saúde porque é bonitinho, né? É porque é preciso, né? Em muitos momentos é necessário. E nós fechávamos com grandes empresas, 50 planos, 100 planos, não era uma negociação leve. A gente tinha que dar muitos benefícios, diminuir as carências, mostrar todos os nossos médicos que atendiam, laboratórios, todos os serviços, né? Então, o que mais pegava eram as carências, né? Para grávida, para pessoas com doenças pré-existentes. Então, a gente tinha que fazer de um jeito que já deixasse o cliente já encantado desde a primeira apresentação, quando nós íamos lá apresentar as propostas, né? Então, faça com que que a gente saia de lá, saia da empresa, né, de um jeito que o cliente diz, poxa, eu vou pelo menos pensar nessa proposta. Não feche portas. Seja honesto sobre limitações, né? Admitir as limitações faz parte. É tão bom quando um cliente, alguém está atendendo a gente, é honesto. Diz, olha, no caso de mulheres, né? Essa roupa não ficou legal na senhora. Esse óculos não ficou legal. Esse notebook não vai atender a senhora. Né? Então, seja honesto. Se sente na cadeira do seu cliente, né? Então, admitir as limitações do produto pode aumentar a confiança do cliente em você. Eu comprei muitos projetores multimídia durante a minha empresa, né? E aí eu sempre vi o número de horas das lâmpadas, as marcas que me atendiam melhor, que não queimavam com facilidade, que eu não tinha que mandar garantias. Então, eu sabia as marcas que podiam me atender. Podia chegar um Sony, um Benck, outros... Não. Eu sabia que aqueles específicos ia aguentar a pressão dos eventos, né? Ficar horas com as lâmpadas lá sendo projetadas, que a vida útil de cada lâmpada era de 2.000 horas no máximo, que quando elas eu tinha que ficar analisando, que com 1.300 ela já começa a ficar meio sensível. Então, a gente tem que conhecer as limitações dos produtos da gente. Dê algo a mais que possa quebrar a resistência do cliente. Eu sou muito a favor de bônus, então, de sessões de alinhamento, né? É o meu caso, não é? E veja o que o seu produto pode entregar a mais. Se o cliente estiver hesitante, ofereça possibilidades de upgrades posteriores. Às vezes ele está achando o meu produto muito simplesinho, tudo, mas diga não, com isso aqui a gente tem um plus. Por esse valor a gente pode acrescentar características, funcionalidades, né? A gente tem que ser criativo. Acho que criatividade é o diferencial para quem lida com vendas. Se a objeção for relacionada a preço, esteja disposto a negociar algo que seja mutuamente benéfico. Não adianta também você vender a qualquer preço seu produto, você vai sangrar o seu caixa. Não sangre o seu caixa. Porque você vai ficar até com raiva do cliente. Sim, a gente pode ficar com raiva do cliente em alguns momentos. Se eu me sentir lesado, do jeito que ele se sente lesado quando eu cobro a mais, quando eu não atendo as expectativas dele, eu também me sinto mal. Então tem que ser benéfico para as duas pessoas. Esclareça mal-entendidos comuns relacionados ao seu produto. Meu produto, eu falei a respeito da lâmpada do meu projetor. Quando eu ia comprar, eu disse, mas isso aqui, olha, com 1.300 horas eu já sei que ele dá BO. Então, o meu fornecedor já me dizia, então, vamos mudar de modelo, vamos ter outros modelos que cumprem as 2.000 horas que estão lá na garantia, Então, você tem que saber contornar esses mal-entendidos. E, principalmente, ensinar a comprar é mais poderoso do que apenas vender. Às vezes o que o cliente quer, o cliente nem sabe o que ele quer. Então você tem que estar aberto a dar sugestões para o seu cliente. E eu vou passar uma outra tarefa para vocês. Os clientes que você tem mais convivência.
Quais são as objeções que eles mais trazem para você? Destrinche aquelas objeções. Tenha repertório. Tenha repertório. Busque ser uma pessoa criativa, com um repertório diferente, que tenha uma abordagem diferente com o seu cliente. Conecte com o teu cliente. Pense que ele não é só uma pessoa, ele é muitas pessoas. Não fique só atrás de clientes novos, não. Honre, valorize o cliente que você já conquistou. Até a próxima aula.